Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, gostaria de estudar com vocês a lição número 5 da Escola Sabatina, Calor Extremo. Logo mais nós iniciamos com a oração. Vamos lá? Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de fazer a Tua vontade, de estudar a Tua palavra. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos auxilie, conforme a Tua misericórdia, nós imploramos em nome de Jesus, que esteja conosco hoje e sempre. Amém, Pai. Bom, a lição começa tendo como verso para memorizar, o verso chamado, o saudoso verso áureo, né? Que diz o seguinte, Isaías 53:10, que diz o seguinte: Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma ou a sua vida como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu gostaria de pedir que vocês me acompanhem aqui na internet. Nós vamos comentar alguns pontos sobre esse verso. Em primeiro lugar, nós vamos ver um contexto breve, imediato, que está ali próximo ao verso 10. Então vamos lá. Basicamente, nós temos que ler a partir do 1, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado seu braço, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Aqui nós temos a Almeida Corrigida Fiel e ao lado a nova versão, nova Almeida Atualizada. Não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas feridas somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então veja que constantemente o texto está dizendo, ele estava com uma aparência judiada, de quem as pessoas escondem o rosto, de quem não se agradava olhar, foi oprimido, para levar sobre si as nossas iniquidades. Se nós formos ver aqui, não é? Olha, desprezado e rejeitado entre os homens, homens de dores, de quem os homens escondem o rosto, desprezado, dele não fizemos caso, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza. Então ele estava numa situação já de bastante sofrimento, de uma face bastante cansada, devido a tudo que ele passou, né? E aí ele fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o tempo inteiro ele é colocado como aquele que leva sobre si nossas iniquidades, o seu sofrimento é que nos traz a paz. Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então ele nos livra daquilo que ele nos concede o perdão por nós termos nos desgarrado como ovelhas, oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante de seus tosqueadores, não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. De sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado na terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe sepultura com os ímpios, mas com o rico que esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Então isso claramente está falando de uma situação de injustiça. Ele sofrendo por algo que ele não cometeu, um claro contexto de injustiça. Veja o verso 9. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca, com ele foi cometida uma injustiça, para nos livrar das consequências das nossas injustiças. Com ele foi cometido algo que ele não deveria sofrer. Ele sofreu por algo sem ter cometido nada para que tivesse sofrido por aquilo. E a Bíblia fala, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua vida como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias,
A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então veja, ele justifica pelo seu conhecimento e pela sua atitude de levar consigo a iniquidade. Ele voluntariamente, ou seja, a Bíblia está falando de alguém que se voluntaria, que voluntariamente vai, pelo seu conhecimento, auxiliar as pessoas e pelo seu sofrimento, levar sobre si a iniquidade das pessoas, livrar as pessoas que se desgarraram da consequência última dos seus pecados e dar a elas a oportunidade de perdão, através do arrependimento, claro, né, fica implícito, mas através do perdão. Nós entendemos isso como tendo participado disso o próprio Jesus Cristo, que fez tudo isso por nós. E aí nós temos o termo aqui: ao Senhor agradou moê-lo, ou agradou esmagá-lo. E é isso que eu gostaria de comentar um pouco com vocês. Aqui no Bible Hub, nós temos aqui 29 ocorrências dessa palavra e os seus significados. E aí eu traduzi aqui para que nós possamos ver. Está traduzido aqui no DeepL, tradutor, tá? É tudo gratuito na internet. E aí nós vamos ver um pouco dos significados disso tudo, não é? Então vamos aqui. Vamos ver se não mudou nada nas outras. Aqui tá ok. Então vamos ver os significados aqui. Eu creio que com esse tamanho vocês já conseguem ver também. Os significados são, para esse termo, né? Encantar-se, né? Ser encantado, ficar encantado, ter prazer, estar satisfeito, se deleitar, desejar, ter prazer novamente, estar satisfeito, favorecer, tá? Favorecer, se deleitar, ter o prazer, se encantar novamente, né? Então nós vemos aqui o significado: se deleitar, ficar encantado, desejar, né? Deseja, deleite. Então veja que basicamente são esses significados. Quando nós olhamos, por isso veio até ele, se deliciou com a bênção, se deleitar com os mandamentos, que nós olhamos aqui. E aí em Isaías, no Hebraico Pro, nós também temos a mesma palavra e os significados delas são: significado dessa palavra: querer, desejar, gostar, amar, apressar. Então, o que eu vejo aqui como a tradução mais apropriada não seria tanto no sentido de agradar, que, né, para nós ela tem um outro significado. Seria no sentido de: o Senhor se apressou em esmagá-lo para dar ao ser humano a oportunidade. Uma outra, por exemplo, seria mais coerência: o Senhor enxergou como um favor, o Senhor se favoreceu, o Senhor favoreceu em moê-lo, ou seja, o Senhor entendeu a necessidade de fazê-lo sofrer, no sentido de favor, né? Ou seja, o Senhor favoreceu, subentendido, a humanidade, ou seja, ao Senhor houve favorecimento em esmagá-lo, ou seja, favorecimento para a humanidade em esmagá-lo. Então, para mim, o que mais se enquadra aqui seria que o Senhor, Deus, entendendo a necessidade do plano, né, Ele nos favoreceu fazendo-o sofrer. Não que o Senhor tenha se agradado no sentido de se deleitado, ficado feliz com o sofrimento de Jesus. Nós podemos entender assim: ele ficou feliz com o resultado que isso traria, com a salvação do ser humano. Ou seja, quando Jesus conseguiu executar, com toda a tristeza que o Pai estava pelo sofrimento dele, ao mesmo tempo nós podemos dizer que o Pai estava feliz porque o plano foi até o seu final e o ser humano tinha oportunidade de salvação em Jesus. Mas não que o Pai se agradasse necessariamente em fazer Jesus sofrer, mas que o Pai, dadas as opções de tradução para a palavra, para mim o que se enquadraria melhor seria: o Pai enxergou como um favor à humanidade, o Pai entendeu isso como um favor à humanidade em fazê-lo sofrer.
E o que agradou ao Pai? Agradou ao Pai ter a oportunidade de salvar o ser humano, de resgatar o ser humano através de algo tão doloroso como o sofrimento de Jesus, por exemplo, né? Então, esse seria basicamente o sentido, né? Podemos dizer, por exemplo, que o Jesus, como Deus, ele se agradou, ou seja, ele fez com prazer o ato do sacrifício. Aí nós podemos pensar, por exemplo, se nós pensarmos em Jesus se oferecendo. Então, Jesus se ofereceu, apesar de todo o sofrimento, ele se ofereceu satisfeito com o que estava ocorrendo com ele, porque isso traria a salvação para a humanidade. Mas não interpretar no sentido de que, por exemplo, Deus se agradou em ver seu filho sofrer e nada disso, mas no sentido de que Deus se satisfez com os resultados que aquilo traria e que Deus favoreceu a humanidade ao permitir seu filho sofrer, né? Então esse seria basicamente o contexto que eu queria colocar para vocês. O contexto do verso está o contexto e o sentido da palavra, né? O contexto do verso está no sofrimento de Jesus, de alguém que se oferece para trazer a salvação à humanidade. E aí então nós entendemos que ao Senhor, Deus não se agradou necessariamente com o sofrimento de Jesus. Deus favoreceu a humanidade, a palavra também pode ser utilizada com esse sentido. Ao Senhor favoreceu-se, ao Senhor se enxergou como favorecimento, né? Esmagá-lo, fazendo-o sofrer. O Senhor nos favoreceu fazendo-o sofrer, por exemplo, né? Ao Senhor, isso foi enxergado como um favorecimento ao ser humano, e o Jesus se ofereceu feliz em saber que ele salvaria o ser humano. Então, ao Senhor não foi o sofrimento em si que causou um deleite, nada, mas o Senhor enxergou como um favorecimento à humanidade, e ao final de tudo, né, houve a satisfação com o resultado que aquilo traria, que seria a salvação da humanidade. Vamos lá para o comentário da lição de sábado. Quando a esposa do famoso escritor cristão C.S. Lewis estava morrendo, ele escreveu: "Não que eu esteja, suponho, correndo o risco de deixar de acreditar em Deus. O perigo real é o de vir a acreditar em coisas tão horríveis sobre ele. A conclusão a que tenho horror de chegar não é, então, apesar de tudo, não existe Deus nenhum. Mas, então, é assim que Deus é realmente, a anatomia de uma dor." Então, ou seja, ele não estava tão preocupado com deixar de crer em Deus. O que ele estava mais preocupado é enxergar a Deus como um ser que, existindo, mereceria o repúdio, por exemplo, ser renunciado. Então, essa era a maior preocupação dele. Quando a vida se torna muito dolorosa, alguns de nós rejeitam a Deus completamente. Para outros, como Lewis, há a tentação de mudar a visão sobre Deus e imaginar todas as coisas ruins sobre Ele. A pergunta é: qual a temperatura máxima que o crisol pode atingir? Quanto calor o Senhor está disposto a fazer seu povo experimentar a fim de realizar seu propósito supremo de nos moldar à imagem de seu Filho? Conforme Romanos 8, 29. A Bíblia fala que, junto com a aprovação, vem também o escape. Então, Deus nunca dará mais do que nós podemos suportar, né? A questão é que muitas vezes nós rejeitamos a determinadas coisas, mesmo podendo suportar a elas, nós não perseveramos, né, como deveríamos, aí nós acabamos caindo. A lição de domingo: Abraão no crisol. Sem explicação, de repente Deus chamou Abraão para oferecer seu filho como oferta queimada. Situação difícil. Você pode imaginar como o patriarca se sentiu? Seria revoltante que Deus pedisse que você sacrificasse seu filho. Mesmo que Abraão julgasse isso aceitável, o que aconteceria com a promessa da herança? Sem o filho, ela não se cumpriria. O contexto ali mostra para nós que em nenhum momento Abraão questionou a validade da herança de um filho que Deus havia dado a ele. Ele só não sabia exatamente como isso se cumpriria, né, na vida dele, mas ele sabia que Deus não falharia, né? O tempo inteiro, quando ele vai fazer o processo do sacrifício, que foi extremamente doloroso, né? Mas o tempo inteiro ele demonstra ali pela fala dele que ele sabia que Deus cumpriria o seu propósito. Ele só não sabia como. Leia Gênesis 22, 1 e 2.
Por que Deus pediu a Abraão para oferecer esse sacrifício? Se ele sabe tudo, qual era a questão? Gênesis 22, 1 e 2, nós vamos ler o comentário da lição, depois nós vamos ler os versos e comentar. O pedido divino e o momento em que foi feito não foram casuais. Foram calculados para ocasionar a mais profunda angústia possível, pois Deus guardara sua última e mais rigorosa prova. Aí agora a lição já está complementando com a fala de Ellen White, a partir daquilo. Deus guardara a sua última e mais rigorosa prova a Abraão, até que o fardo dos anos fosse pesado sobre ele, e ele almejasse o repouso das ansiedades e trabalhos. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 117. Até que o fardo dos anos fosse pesado e ele almejasse o repouso das ansiedades. Agora nós vamos ver uma outra parte que é complementada também com a fala de Ellen White. Aqui a lição está dizendo: esse foi o teste de um Deus louco? De forma nenhuma, pois... Agora a lição complementa com Ellen White novamente. A aflição que Abraão sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. Independente de qual fosse a real compreensão de Abraão a respeito de todo o plano da redenção em si, ele sabia que Deus estava se sacrificando a cada momento que ele permitia que o ser humano cometesse injustiça no mundo. Então era basicamente isso que Ellen White está focando aqui e que a lição colocou. Foi apenas um teste. O Senhor nunca desejou que Abraão matasse seu filho. Isso destaca algo muito importante sobre a maneira como Deus às vezes trabalha. Ele pode pedir que façamos algo que não pretende que completemos, para pedir para irmos a algum lugar aonde nunca deseja que cheguemos. O importante para ele não é necessariamente o fim, mas o que aprendemos à medida no processo, à medida que somos remodelados pelo processo. É possível que Jesus estivesse pensando sobre a experiência de Abraão quando disse aos judeus: Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Essa percepção poderia ter escapado a Abraão, e ele poderia ter desprezado as instruções como se fossem oriundas de Satanás. A chave para a sobrevivência e aprendizagem de Abraão através de todo o processo foi o fato de ele ter conhecido a voz de Deus. Agora nós vamos para o verso. Então veja que a lição coloca que Deus queria que Abraão entendesse melhor o plano de Deus e, entendendo melhor, valorizasse mais esse plano e tivesse a sua vida mais transformada pela contemplação da benevolência, das bênçãos que Deus dá, de como Deus trabalha na vida do ser humano. Gênesis 22, 1 e 2 nos diz o seguinte: E aconteceu que depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui, toma agora teu filho, teu único filho, que é, no caso, obviamente, se referindo ao filho da promessa, por isso ele usa a expressão teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E aí lá ao final, quando no verso 10 diz assim: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o filho. Olha só, ele chegou até esse momento e aí Deus fala com ele. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus dizendo: Abraão, Abraão, ele disse: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Então veja, por que o autor coloca com tanta certeza que isso foi um teste? Porque a própria Bíblia deixa claro. Não é que o autor está inventando, o autor da lição, ele não está inventando um termo, Ele está colocando que foi um teste, por quê? Porque a própria Bíblia coloca isso, porque não me negou seu filho, seu único filho. Ele fala: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Pegou o carneiro, ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Então veja que o tempo inteiro Deus aqui está colocando para Abraão: mas e se Abraão não o fizesse? Óbvio que Deus não iria deixar de amar Abraão e cuidar dele por causa disso. Mas Deus permitiu que Abraão fizesse isso, inclusive, para servir de exemplo para nós. Tudo que nós aprendemos com a Bíblia, ou por exemplo, ou por contraste. Por exemplo, alguém que teve uma fé inabalável em Deus, e isso serve como exemplo. Contraste: alguém que cometeu erros e que Deus nos mostra, assim como no caso de Abraão, quando ele
faz o que é da vontade de Deus, nós estamos aprendendo por exemplo. E quando ele descumpre a vontade de Deus em alguns momentos da sua vida, nós aprendemos por contraste, ou seja, Deus permite que na mesma pessoa nós olhamos os exemplos e usemos como exemplo para a nossa vida, e naquilo que ele errou, nós nos atentemos e pensemos, olha, então, se Deus está colocando isso, é para que eu olhe a vida de Abraão e não precise necessariamente cair nos mesmos erros que ele caiu para ter essa transformação, essa mudança de vida. Então, é basicamente exemplo e contraste. Então, vamos lá. O rebelde Israel. Lição de segunda-feira. A história de Oséias tem ligações poderosas para nos ensinar. A situação desse profeta é singular. Sua esposa Gomer fugiu e teve filhos com outros homens. Apesar da infidelidade da esposa de Oséias, Deus disse a ele que a levasse de volta para casa e lhe demonstrasse amor. Essa história devia ser uma parábola sobre Deus e Israel. Os israelitas abandonaram a Deus e se prostituíram espiritualmente, ou seja, se envolveram com outros deuses, abandonaram a obediência a Deus muitas vezes, né? Com outros deuses, mas o Senhor ainda os amava e queria lhes mostrar seu amor. Observe os métodos divinos. Leia Oséias 2, de 1 a 12, nós já vamos deixar preparados aqui. Que métodos Deus diz que usaria para atrair Israel de volta a si mesmo? Como foram essas experiências? Então vamos lá. Oséias 2, de 1 a 12. Dizei a vossos irmãos, Ami e vossas irmãs Ruama, ou Ami e Ruamá. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. Então, Oséias 2, 2 e 3, Deus está dizendo o seguinte: olha, ou vocês abandonam o caminho errado que vocês estão, ou vocês vão ficar, ou o erro de vocês vai ficar totalmente exposto. Por quê? Porque Deus permitiria o sofrimento a eles. Ele fala: tornarei semelhante a um deserto, uma terra seca, deixarei que você morra de sede, deixarei sem roupa e nua como no dia em que nasceu. Então ele diz: ficará exposto a todos os povos a sua ingratidão, a sua desobediência. Então, ou vocês mudam, ou as atitudes de vocês vão chegar a um extremo em que isso vai ficar, todo o erro de vocês vai ficar exposto, e vocês vão ficar e Deus deixaria com que eles sofressem não só a consequência dos seus atos, mas que eles perdessem muito das bênçãos que eles teriam pela comunhão com Deus. Ou seja, a falta de comunhão traria tudo isso contra eles, né? Deserto, terra seca, morrer de sede. Então, ou seja, eles enfrentariam situações extremas, inclusive, não é? Oséias 2, 5 a 7, né? Vamos ao 4 primeiro. Não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Obviamente é que ele está se referindo aqui. Ele fala que não permitiria que o mal se perpetuasse no povo, pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Então aqui nós temos Deus fazendo o quê? Deus aqui nós temos a prostituição por ambições, né? Então, porque com os outros povos, fazendo o erro que os outros povos cometem, eu vou ter mais benefícios. Então, Deus permite que ela seja rejeitada, permite que ela não consiga mais acesso a esse erro, para que ela enxergue a necessidade de voltar aos caminhos de Deus para retomar uma situação melhor, que é o melhor para ela. Então Deus está o quê? Deus está usando vamos dizer assim, uma muralha, um muro de proteção para evitar que ela caia ainda mais, que o seu povo caia ainda mais em desgraça, em fazer coisas abomináveis e sofrer cada vez mais em virtude disso. Agora, 2, 8 e 9.
Ela não reconheceu que fui eu quem lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Então, aquilo que ela achava que por estar junto aos outros povos, é que ela conseguiu progresso. Deus está dizendo, não, vocês, o meu povo, conseguiu progresso porque eu permiti. Deus está dizendo, porque eu auxiliei vocês para conseguir essas coisas, por isso vocês conseguiram. Então agora vocês vão perder aquilo que conseguiram, para entender que esses deuses a quem vocês adoram não pode fazer nada por vocês, e que fui eu que sempre estive ao lado de vocês auxiliando para que vocês conseguissem tudo aquilo que conseguiram. E o verso 10: agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, suas festas, festa de lua nova, o sábado, todas as suas solenidades. Devastaria suas videiras, suas figueiras, das quais ela diz, esse é o pagamento que recebi dos meus amantes. Então, ou seja, o que Deus está dizendo, você vai ficar privado de tudo aquilo que te alegra, de tudo aquilo que te dá condição financeira, para que você, como povo, entenda que eu é que te dei tudo isso, que todos esses deuses a quem você adora são incapazes, eles vão ver isso, incapazes de fazer alguma coisa por vocês, porque eles nunca te deram nada, só te causaram sofrimento. E ainda assim você achava que o que eu estava dando para você, como povo, era os outros deuses que estavam dando. Então, basicamente, Deus está alertando a eles, olha, tudo que vocês têm não é por causa desses deuses, não é por causa da desobediência, é pela misericórdia de Deus. Então Deus os privaria momentaneamente de muita coisa que Ele havia dado, para que eles enxergassem que sem Deus, eles e nós não somos nada. Essa história levanta duas questões importantes sobre a maneira de considerar Deus quando Ele nos leva ao arrependimento. Primeiro, arriscamos não reconhecer que Ele está atuando. Quando Israel passou por tais experiências difíceis e dolorosas, pode ter sido difícil reconhecer que seu Deus estivesse trabalhando para a sua salvação. Quando o nosso caminho está cercado de espinhos cortantes, ou quando um muro é levantado contra nós, para que não encontremos o caminho a seguir, o caminho, no caso, o caminho errado, né? Porque Deus está o tempo inteiro dizendo, eu estou evitando que eles continuem ainda mais no caminho errado. É Deus que está agindo? Quando nos falta o básico ou somos envergonhados, nosso Pai está por trás disso? A verdade é que não importa o que sintamos, Deus sempre trabalha para nos conduzir ao arrependimento, porque Ele nos ama muito. Veja que o texto não está dizendo que Deus os levaria a uma situação para a qual eles já não tivessem trabalhado, né? Quando ele fala de deixar nu, é expor, deixá-los expostos. Ou seja, vocês vão ficar sem a minha bênção, os outros povos vão ver o que está acontecendo com vocês, e todos vão perceber, e não pense que isso aconteceu só com Israel. A Bíblia nos mostra momentos em que Deus falou, esses povos já me enfadaram, já me deixaram enojado, cansado, e Deus falando para eles o que aconteceria com esses povos, chegando inclusive à destruição de alguns deles por completo. E então Deus está dizendo, olha, assim como aconteceu com outros povos lá no passado que me abandonaram, eu vou permitir que isso aconteça com vocês, e os outros povos testemunhem isso, e vejam a diferença de como é um povo que realmente segue a Deus e um povo que finge servir a Deus ou abertamente se rebela contra Ele. É isso que Deus está basicamente colocando, né? Segundo, corremos o risco de interpretar mal a Deus quando Ele está trabalhando. Podemos reconhecer que o Senhor está atuando, mas não gostar do que Ele faz. Quando estamos machucados e envergonhados, é fácil dizer que Deus é cruel, que não intervém ou que não se importa. Mas Ele sempre atua para nos restabelecer por meio de sua aliança de amor. Então, basicamente, nós temos que entender que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus trabalha conosco e trabalha justamente para que reconheçamos nossos erros e nos voltemos a Ele. Leia Jó 1:6 até 2:10. O que causou o sofrimento de Jó? Em Jó 1, aconteceu algo assombroso. Os anjos se apresentaram diante de Deus e Satanás estava com eles. Deus lhe perguntou de onde ele vinha. Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou, você reparou meu servo Jó? A pergunta em si não é fora do comum. O que chama a atenção é quem a fez. Não foi Satanás que apontou Jó como alguém a se examinar, mas Deus. Como sabia o que aconteceria, Deus chamou a atenção de Satanás para Jó. O patriarca não tinha ideia de que passaria por um crisol de temperaturas excessivas. Embora esteja muito claro que foi Satanás, não Deus, quem causou o sofrimento de Jó,
também está claro que foi Deus quem lhe deu permissão para destruir as propriedades, os filhos e a própria saúde física do seu servo. Se Deus permitiu que Jó sofresse, que diferença faz se foi Deus ou Satanás quem infligiu o sofrimento? Como pode Deus ser justo e santo se ativamente permitiu que Satanás causasse tal dor a Jó? Essa situação é um caso especial ou caracteriza a forma pela qual o Senhor ainda lida conosco hoje. Salomão, quando ele lá em Eclesiastes, ele vai falar sobre o sofrimento, ele fala, porque aqueles que buscam obedecer a Deus, há um sofrimento que deveria acontecer com os ímpios, e porque com pessoas que rejeitam a Deus, há benefícios que deveriam acontecer só com os que o obedecem. E aí Salomão diz que isso é um mistério, a qual nós não temos uma plena compreensão, que nós só vamos conseguir essa compreensão plena, possivelmente quando estivermos com Deus na eternidade. Mas o que nós enxergamos claramente é que o mundo só será plenamente justo quando não houver mais pecado, quando o ser humano estiver não só disposto a obedecer a Deus em tudo que ele faz, mas quando não houver mais espaço para permitir a transgressão, ou seja, todos saberão que não haverá mais tolerância para a transgressão, ou seja, um mundo plenamente justo é apenas um mundo em que a lei de Deus é o único motivo e a única régua para o nosso comportamento humano. Aí não haverá injustiça alguma. Antes de Jó, várias injustiças haviam acontecido, não é? Quando nós vemos o assassinato de Abel por Caim, isso é obviamente uma injustiça, não é? Caim por ciúme, a Bíblia fala claramente que as obras de Abel eram boas e de Caim eram más, e ele foi lá e matou por isso. Então veja, a injustiça sempre ocorreu, e Deus nos mostra que em um mundo de injustiça nós precisamos confiar em Deus e levar aos outros a entender, porque se você olhar o sofrimento que ocorre no mundo, via de regra, é o quê? É causado pelo próprio pecado, seja o nosso próprio, seja de uma outra pessoa. Porque quando alguém entra em nossa casa e leva o que não pertence a ele, ele está cometendo claramente uma injustiça. Por quê? Porque ele não tem temor algum a Deus. Percebe? Se ele realmente respeitasse o que Deus colocou em sua palavra, ele não entraria em nossa residência, não nos assaltaria no nosso carro, num farol, não faria as maiores atrocidades. Então, a maior parte das atrocidades que vemos é justamente o que? Alguém que não se coloca à disposição de Deus para obedecê-lo, e por isso nós vemos filhos desonrando pais, pais tratando mal filhos, deixando os filhos crescer largados, sem nenhuma instrução. Todas essas coisas ocorrem por quê? Porque em algum momento nós decidimos abandonar as instruções divinas. Então, um mundo um mundo em que não habite injustiça, é um mundo em que, depois que Deus permitiu essa breve, considerando a eternidade, na eternidade, então nós temos um período que nessa eternidade é como se fosse nada, em que Deus permite que o ser humano conviva com a injustiça, em virtude das escolhas que nós fazemos, muitas vezes, e em virtude da escolha que outros fazem, que interferem a nós, Deus mostrando que Ele não pode permitir um ambiente perfeito, ao mesmo tempo em que Ele permite que aqueles que se voltam contra Ele ajam, porque essas pessoas que se voltam contra Deus é que vão causar todo esse sofrimento em nós. Fome, sofrimento, desilusão, falta de temor, falta de uma educação adequada. É porque pais e professores que de repente não dão a devida atenção aos filhos e aos alunos, filhos e alunos que não dão o devido valor aos pais e aos professores, maridos e esposas que não se valorizam como devem, de acordo com a vontade de Deus. Isso é o nosso mundo. Quando eu olho para o próximo e me vejo no direito de tomar o que pertence a ele, que não me pertence, o que ele lutou para conseguir, e eu vou lá tomar dele, porque eu me acho no direito de me utilizar daquilo que não me pertence, por exemplo, eu estou tendo uma visão egoísta. Eu não penso no próximo, eu não penso no que ele fez para conseguir aquilo, eu não penso no que eu devo fazer, na minha resignação em viver conforme realmente eu consiga viver e lutar para conseguir alguma coisa. Então veja, são atitudes egoístas que o ser humano tem e que acabam causando injustiças no mundo. Aí ele fala da questão de Jó, né, como o patriarca reagiu às provações. É possível reagir de duas formas a sofrimentos assim. Podemos nos tornar mais amargos e zangados e virar as costas para Deus, né, dizendo que Ele é cruel, ou
agir como Jó agiu, que apesar dele ter feito alguns comentários com relação a por que acontecia tudo isso, né, e ele ter feito alguns questionamentos ao ponto de Deus falar para agora eu vou conversar com você e vamos ver o que você vai ter de argumento contra mim. Jó, apesar de ter aquelas dúvidas na sua mente, ele não se voltou contra Deus apesar disso, né? Ele teve algumas atitudes por não entender aquilo, Deus o repreendeu em partes inclusive, mas ele, apesar de tudo, ele se manteve leal a Deus. E aí ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vamos lá em Jó e vamos comentar um pouquinho sobre isso, não é? 1:6 a 2:10. Então, do verso 1 até o verso 5 fala das coisas que ele adquiriu, não é? No verso 5 diz que Jó orava, ofereceu holocausto pelos filhos, dizendo, caso eles tenham feito algo de errado, que Deus possa ter misericórdia deles. E aí então começa no verso 6, em que Rassatã, o adversário, vai a Deus. Deus fala para ele sobre Jó, que ele é íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. E no momento em que Satanás fala com Deus, porventura ele teme a Deus debalde? Porventura tu não cercaste a Sebe? Ou seja, será que é sem motivo que ele teme? Não é verdade que tu mesmo pusesse uma cerca ao redor dele, da casa, tudo que ele tem, abençoaste as suas mãos, seus bens se multiplicaram sobre a terra? Veja que nada do que Satanás falou depõe contra Jó. Se ele trabalhou, se ele, pela comunhão dele com Deus, Deus o permitiu ter tudo aquilo, né, pela misericórdia de Deus, por que ele não louvaria Deus pela misericórdia dele, por ele ter conseguido coisas boas, né? Não quer dizer que Jó nunca tenha sofrido na sua vida. Veja que Satanás ele não está questionando a Jó, ele está questionando o próprio Deus, porque Deus falou, olha, eu conheço o meu servo, ele é íntegro, ele é reto, ou seja, ele não me obedece por falsidade, nada disso, ele me obedece verdadeiramente. Aqui, Jó está questionando, dizendo para Deus, para quem estava ouvindo ele, dizendo o seguinte: ou Deus não sabe de tudo, Deus não conhece o seu servo, ele é ingênuo, que seria uma ofensa óbvia a Deus, ou uma ofensa maior ainda, ou Deus sabe como ele é de verdade e omite isso daqueles que estão aqui. Então ele estava recriminando aqui, não era Jó, ele estava usando a Jó para ofender a Deus. Esse é o grande ponto. Mas estende a tua mão, toca tudo que ele tem, para ver se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, ele queria que Deus considerasse a Jó o seguinte: faz com ele o que Satanás faz com a humanidade. Você entende? É assim, Satanás estava querendo infligir um sofrimento, que Deus infligisse o sofrimento a Jó, que ele era o responsável por infligir às pessoas. E ele viu quantas pessoas muitas vezes blasfemavam contra Deus pelo sofrimento que muitas vezes ele estava infligindo sobre o povo. E ele queria que Deus permitisse isso, como se uma pessoa pudesse ser definida ao seu caráter, né? Porque em uma situação drástica como essa, por exemplo, ele viesse a falar contra Deus, né? Que Deus não o perdoaria. Claro que Deus perdoaria, havendo sinceridade nele. Então veja o quão absurda é a acusação de Satanás contra Deus. Não é contra Jó que ele está fazendo isso, é contra Deus. E aí Deus diz o seguinte: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele, só não o mate, né? Então Satanás saiu da presença do Senhor, e aí vem todo o sofrimento a Jó. Ele perde tudo praticamente que ele tem, os seus filhos morrem, a sua esposa, obviamente, extremamente abatida. Imagina a sua vida virar do avesso de repente, sem nenhum motivo aparente, como ela ficaria. Então ela também acaba servindo ali como instrumento para tentar a Jó, e Jó ele reage bem a isso, né? Então tudo isso ocorre de uma forma drástica, e a Bíblia fala: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Por mais que ele não entendesse, ele queria que Deus falasse com ele, ele não atribui a Deus falta alguma e não pecou. E aí no capítulo 2, do verso 1 ao 10, né? Não sei porque não mudou aqui, né?
aqui no verso 9, ela diz assim para Jó, né? Você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Os amigos dele foram até lá, né? Eles tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Então veja, não estamos questionando a intenção dos amigos quando nós falamos de algum erro que eles tenham cometido. Estamos dizendo que mesmo com boas intenções, eles podem não ter se oferecido os melhores conselhos para o seu amigo Jó. Mas eles foram lá consolá-lo, né? Cada um rasgando seu manto. Veja, eles ergueram a voz e choraram, cada um rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça, sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Então, perceba que é uma situação muito difícil, muito difícil. Os amigos choraram, os amigos se entristeceram com ele ali, compartilharam da dor dele, ou seja, com a melhor das intenções eles estavam ali, não é? Então, veja que nós devemos tomar muito cuidado com os falsos ensinamentos, porque mesmo com a melhor das intenções, nós podemos achar que estamos ajudando alguém com um mau ensinamento, estamos prejudicando. Veja que a Bíblia ela deixa claro que a intenção dos amigos de Jó era consolá-lo, era se condoer com ele, era empatia com ele. Então nós devemos tomar muito cuidado para que, não quer dizer que Deus não vai levar em conta aquilo que nós pensamos, né? As nossas intenções, mas nós devemos aliar isso a um conhecimento adequado da palavra de Deus para oferecer bons conselhos, boas ajudas às pessoas. E isso foi uma vergonha para Satanás. Quando Jó reagiu a tudo isso da forma que ele reagiu, foi uma vergonha para Satanás, porque Deus jogou por terra toda aquela ofensa que ele tinha lançado diante de Deus naquele momento trágico, não é? Quarta-feira, sobrevivendo pela esperança. Não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Obviamente, Paulo não está falando acima das nossas forças no sentido de pecado, porque ele mesmo havia dito que Deus proveu o escape. Mas acima das forças no sentido de que eles achavam que não iriam conseguir passar vivos daquilo. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então veja, ele entendeu que em tudo isso, Deus estava permitindo que acontecesse para ensinar lições a eles. Não que Deus queria que necessariamente isso acontecesse em todo momento, não, mas que em determinados momentos ocorrem determinados sofrimentos, e em alguns momentos ocorrem determinadas coisas que Deus permite acontecer, para que nós nos desenvolvamos. Mas isso não significa que isso é uma regra na nossa vida, pelo contrário. Muito do nosso sofrimento é causado ou pelos nossos erros ou pelos erros de outros que interferem nas nossas vidas. Sendo apóstolo de Cristo, Paulo tinha suportado mais aflições do que a maioria das pessoas. Contudo, ele não foi esmagado, ao contrário, cresceu em louvor a Deus. Considere as dificuldades pelas quais ele passou. Leia 2 Coríntios 1,4. Em que medida o sofrimento pode ser um chamado ao ministério? Como estar mais atentos a essa possibilidade? 2 Coríntios, capítulo 1, eu não coloquei aqui 2 Coríntios 1, então eu vou colocar aqui. Então vamos lá, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, pela consolação, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então ele está dizendo assim, não é necessariamente a tribulação em si, mas é a consolação que Deus oferece na tribulação que nos dá confiança a oferecer aos outros um consolo quando eles estiverem em tribulações semelhantes.
Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Por quê? Ele está dizendo, olha, não é só o nosso consolo, mas é o consolo que vem de Deus que dá força a nós e a vocês nas tribulações. Então, em que medida o sofrimento pode ser um chamado ao ministério? Na medida em que nós permitimos que Deus nos console, que Deus seja a nossa fonte de transformação, de crescimento diante das tribulações. Deus quer ministrar por nosso intermédio a pessoas que sofrem. Isso significa que Ele pode primeiramente permitir que experimentemos dores, para então oferecermos encorajamento, não na teoria, mas a partir da nossa experiência de compaixão e conforto divinos. Então nós seremos um exemplo, tanto no momento que estivermos sofrendo e suportarmos isso, as pessoas que sofrem vão ver que é possível, em Deus, suportarmos, como no momento que formos falar com essas pessoas. Podemos até perder a esperança quanto à nossa vida, mas não tenhamos medo, porque Deus ressuscita os mortos. Então nós temos a questão dos antecedentes divinos, né, nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. E o segundo ponto é a determinação de Paulo em se concentrar somente em Deus, nele temos esperado, e ainda continuará a nos livrar. Terceiro, a intercessão contínua dos santos, enquanto vocês nos ajudam com orações. Então o fato de saber que Deus estava ajudando, que havia pessoas sinceras que estavam ali querendo o bem deles também, e eles precisavam continuar a ajudar essas pessoas, tudo isso era que o fortalecia, não só a Paulo, mas a Timóteo e a todos os santos. Quinta-feira, calor extremo. Até esse ponto, nesse trimestre, vimos exemplos, no plural, de crisóis, usados por Deus para nos livrar, tornar puros e semelhantes a Cristo. No entanto, a partir desses exemplos, alguns podem dizer, sabemos que Deus quer nosso bem. Mas esses exemplos não revelam muito cuidado e amor. Em vez disso, ele parece um algoz, pois tem um propósito que nos causa situações difíceis, e não há nada que possamos fazer a respeito disso. Enquanto vivemos nessa terra, cheia de pecados, entenderemos apenas um pouco do porquê de algumas coisas. No céu compreenderemos plenamente, conforme 1 Coríntios 4, 5 e 13 e 12. Mas por ora teremos que viver com a tensão de acreditar que Deus está presente e cuida de nós, mesmo que a situação não seja favorável. Leia Isaías 43, de 1 a 7. Deus disse a seu povo que seu povo passaria pelas águas e pelo fogo. Isso simboliza perigos extremos, mas talvez aludisse à travessia do Mar Vermelho e do Jordão, que eram momentos difíceis, mas que pavimentaram o caminho para uma vida nova. Talvez você esperasse que Deus dissesse que protegeria seu povo dos perigos, que os guiaria por um caminho mais fácil. Proteger dos perigos, sempre. Mas, proteger dos perigos em que sentido? Proteger, vamos usar no termo, proteger nos perigos, né? Mesmo ocorrendo perigos, né? A lição coloca proteger dos perigos em que sentido? Evitar os perigos, né? Deus nos protege de muitos perigos? Com certeza, né? Mas existem momentos em que Ele vê que é necessário nós passarmos e resistirmos a um determinado perigo. Agora, via de regra, Ele nos protege de perigos? Sim, mas existem momentos que Ele nos permite lidar com o perigo e nos protege diante do perigo quando estamos na situação de perigo também. Que os guiaria por um caminho mais fácil. Contudo, como sugere a atitude do pastor no Salmo 23, Deus nos diz que nos tempos difíceis o seu povo não precisa temer, pois o Senhor está com ele. Aliás, os caminhos de nós como povo de Deus seria mais fácil se nós obedecêssemos em lealdade com mais frequência, não é? Então, ao invés de passar por uma doença, nós teríamos mais saúde. Ao invés de passar por um sofrimento, por uma má educação aos filhos, nós teríamos filhos menos rebeldes, talvez não, certamente. Se nós, como pessoas que dizemos servir a Deus, nós, quando eu digo o povo como um todo, educássemos melhor nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, as crianças ao nosso redor, fornecêssemos exemplos melhores como sociedade como um todo, e assim sucessivamente. Volte a Isaías 43, de 1 a 7. Anote as diferentes maneiras pelas quais o Senhor assegurou a seu povo conforto nos momentos da água e do fogo. Que imagem de Deus isso traz à sua mente? Que promessas você pode reivindicar para si? A lição coloca o seguinte: podemos resumir de 3 maneiras o que aprendemos sobre os crisóis de Deus. Primeiro,
O calor extremo não tem o objetivo de nos destruir, mas destruir o pecado, nos transformar e retirar as nossas impurezas. Segundo, o calor não é para nos tornar miseráveis, mas para nos tornar puros como que fomos criados para ser. Terceiro, o cuidado de Deus por nós em todos os momentos é constante e eterno. Ele jamais nos deixará sozinhos, não importa o que aconteça. E o que a Bíblia ensina sobre as ações e o caráter de Deus? Como você experimenta essas realidades? Então nós vamos ler Isaías 43. E logo mais nós vamos ler um salmo, né? Salmo 103. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Então ele fala, o mais importante é que eu remi vocês. Eu tenho vocês como minha propriedade, é isso que Deus nos diz, né? Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As águas não o atingirão. Então ele está dizendo, olha, vocês vão passar pelas dificuldades. Eu estarei com vocês ali, ajudando para que vocês passem pelas dificuldades sem serem submersos, sem se queimarem, ou seja, sem serem destruídos, ou seja, isso não vai destruir vocês. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Então ele fala assim, olha, aqueles que não obedecem a Deus é que estão fadados à destruição. Vocês, desde que sirvam a Deus, né, mesmo nas falhas, vocês não. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entregue, e ao Sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos que são chamados pelo meu nome, e eu os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Trago o povo que é cego, ainda que tenha olhos, que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Então veja, Deus está dizendo o seguinte, olha, ofereçam um resgate ao meu povo. É isso que ele está dizendo, né? Aqueles que deveriam ouvir, mas não veem, aqueles que deveriam ouvir, mas não ouvem, vou dar mais oportunidades a eles. E aí, a nossa reação diante dessas oportunidades é que vai determinar se a nossa vida vai continuar a ser uma vida de sofrimento ou se a nossa vida vai ser uma vida que, apesar do sofrimento, seja uma vida de vitória e de cada vez mais afastamento dos sofrimentos desnecessários causados por nós mesmos, pelos nossos erros, pelos erros alheios. E sobre o caráter de Deus, nós vamos ler Salmo 103, verso 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece... Deixa eu colocar aqui. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Então, a Bíblia é muito clara em dizer, olha, o caráter de Deus é o seguinte, você está disposto a obedecê-lo, os resultados dessa obediência vão ser vistos na sua vida, na vida dos seus filhos, né? Um contentamento com o que temos, ao mesmo tempo um desejo de trabalhar honestamente, isso vai nos conduzir a uma vida mais próspera em realidade, ou seja, eu ter realmente aquilo que eu preciso e não ficar ansiando cada vez mais pelo que eu quero, mesmo quando isso não é necessário para mim. Então essa é a vida de um cristão que teme a Deus. É assim isso que nós devemos buscar de Deus. E o caráter dele se manifesta principalmente, fica muito mais claro quando nós obedecemos a ele, porque nós vemos os resultados dessa obediência. Em nós, na nossa sociedade, na nossa família, resultado de uma vida de temor, de relacionamento, que basicamente o relacionamento com Deus é o quê? É uma vida de obediência, de amor a Deus, uma vida de fé verdadeira, uma fé que leva a uma obediência, um relacionamento verdadeiro com Deus. Não existe relacionamento com Deus sem obediência. Não existe relacionamento com Deus sem confiança na sua providência.
Sexta-feira, estudo adicional para nós terminarmos. Ellen White, Patriarcas e Profetas, Testemunhos para a Igreja. Deus sempre tem provado seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Então veja, retira do nosso caráter o que não presta e faz enfatizar e desenvolver a imagem de Deus. Jesus vigia a prova. Ele sabe que é necessário para purificar o precioso metal, para que este possa refletir o brilho de seu amor. É por meio de sofrimentos severos e decisivos que Deus disciplina. E de onde vem o termo disciplinar? Disciplinar é principalmente quando nós estamos fazendo algo errado, nos livrar dos aspectos negativos do nosso caráter que nos levam às más atitudes. Ele vê que alguns têm capacidades que poderiam ser empregadas no avanço de sua obra e põe essas pessoas à prova. Em sua providência, ele as leva a posições que provam seu caráter. Mostra-lhe suas debilidades e os ensina a buscar nele o apoio, pois ele é o único auxílio. Mostra as debilidades e ensina a buscar nele o apoio. Mesmo quando estamos seguindo a Deus, existem coisas que precisam ser limpadas no nosso caráter. Então, aí Deus vai nos transformando gradativamente. Ele é o único auxílio. Se, na providência de Deus, somos chamados a suportar provações, aceitemos a cruz e bebamos o amargo cálice, lembrando-nos de que é a mão de um Pai que o traz aos nossos lábios. Confiemos nele tanto nas trevas quanto na luz. As perguntas para consideração gostaria de fazer e deixar que você estude durante a semana, converse com a sua classe também. Você já passou por um difícil teste de fé semelhante ao de Abraão? Não é igual, semelhante. O que aprendeu com essa experiência sobre seus êxitos e fracassos? Como você lidou com isso? Como foi? O que você aprendeu? Como você se sentiu quando estava passando por isso? Que extremos Cristo enfrentou nas suas últimas 24 horas antes da crucifixão? Como ele superou isso? Que princípios aprendemos com Cristo que nos ajudam a lidar com as nossas provas? Se você for nos evangelhos, ali nos últimos capítulos, você vai ver esse sofrimento e vai poder refletir sobre isso. E como ele superou isso e que princípios aprendemos com Cristo que nos ajudam a lidar com essas provas. Para saber os princípios exatos, teríamos que ler pelo menos um evangelho por completo, durante a semana. É o que eu sugiro para você. Ler, por exemplo, o evangelho de Mateus, para você poder entender que princípios estavam por trás do que fez com que Jesus resistisse aos últimos momentos de sua vida. Podemos ministrar aos que sofrem por meio de nosso sofrimento, desde que, durante o nosso sofrimento, nós busquemos com sinceridade a Deus, sim, mesmo nos momentos que falhamos, Olha, eu passei por uma prova e cedi, mas pedi perdão a Deus e Ele me levantou. Então, você pode, inclusive, eu e você podemos, inclusive, nos momentos que falhamos, desde que sejamos humildes e cheguemos a Deus com humildade de coração e nos humilhemos, falando, aí nós podemos mostrar para a pessoa, olha, eu passei por um momento assim e eu cedi, eu gostaria que você não cedesse nisso que eu cedi, então eu quero te auxiliar, te aconselhar para quando passar por isso, não age de tal forma, assim como eu agi. Então isso também é um exemplo de vida, quando nós somos humildes e reconhecer nossos erros e nos voltar a Deus e oferecer um contraste. Olha, isso foi o que eu fiz, não é o que você precisa fazer quando passar por sofrimentos assim. Que problemas pode haver com essa ideia, por mais verdadeira que seja, O problema é que quando nós, por exemplo, nos colocamos de uma forma que, como se por nós mesmos, como nós sermos uma referência perfeita. Nós não somos, nós somos uma referência imperfeita. Então há momentos em que nós reagimos bem e somos exemplo. Há momentos em que infelizmente nós reagimos mal, que Deus tem misericórdia, e nós somos contraste. Ou seja, há momentos que as pessoas vão olhar a nossa vida e falar, eu quero ser semelhante a isso, agir semelhante a essa ação que você teve quando sofreu. E há momentos que as pessoas vão olhar para a nossa vida e nós vamos ter que dizer para ela, não façam isso que eu fiz no momento em que eu passei por isso. É fácil confiar nele tanto nas trevas quanto na luz? Não é fácil, infelizmente não é fácil. Como ajudar as pessoas a ter fé que as habilitará a confiar em Deus nas dificuldades? Também pergunta ampla. E eu espero que durante a semana você reflita e converse com a sua sala. Que Deus nos abençoe ricamente, nos fortaleça. Te convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos a nós concedidas até agora. Livra-nos de todos os males, perdoe por nossas falhas e pecados. Nos ajude a entender a nossa posição nesse mundo. Nos ajude a lidar com os sofrimentos, com as tribulações da vida.
nos perdoe pelas falhas e pecados, nos abençoe a cada um, auxilie aqueles que estão afastados dos seus caminhos e a nós também nos transforme para que reflitamos cada vez mais a sua imagem, nos limpe em tudo que for necessário. Deus, nós imploramos pelas misericórdias do Senhor em nossa vida, pelo sangue de Jesus Cristo, pela atuação do Espírito Santo, nós imploramos e rogamos hoje e sempre. Amém. Sejam muito bem-vindos e até o próximo estudo.